Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Vamos iniciar mais um programa falando do Espiritismo. Vai ao ar toda terça-feira às 20h30, fica gravado. Vocês podem acessar depois pelo YouTube ou pelo Facebook ou ao vivo pela rádio. É um prazer grande estar com vocês. Nós sempre procuramos levar temas que levem vocês a pensar um pouquinho na vida, no caminhar espiritual de vocês, para dar força também. Muita gente precisando ouvir coisas boas, né? Refletir sobre coisas boas. Nós temos muita informação na internet, mas precisamos aprender a filtrar as informações. Tudo que nós colocamos para dentro da nossa mente pode ter um reflexo positivo ou negativo. Nós vamos falar sobre isso, principalmente para quem busca uma expansão de consciência e uma ascensão espiritual. É esse o nosso tema de hoje: expansão de consciência e ascensão espiritual. Essa ascensão espiritual é o progresso do espírito. São os passos que nós damos à frente. Nós estamos presos a uma vida material, distantes da vida espiritual por causa do esquecimento do passado, mas já estivemos nessa tal vida espiritual várias vezes. E o grande ponto é o seguinte: a nossa essência de vida, a nossa vida real ou verdadeira, ou a que prevalece, é aquela que nós chamamos de vida espiritual. É um conceito totalmente diferente do que a maioria das pessoas tem, de que a vida principal é essa aqui na matéria, e não é. As duas são importantes. Eu não estou dizendo que uma é mais importante que a outra. Eu só estou dizendo que a nossa natureza é espiritual. Basta ver que os espíritos superiores não vivem na matéria. Eles dão um passeio por aqui e voltam. Então, onde está hoje Francisco de Assis, por exemplo? Está na vida espiritual. Dizem até que está previsto ele reencarnar, mas ele vem como missão. Mas há muito tempo que ele não reencarna, né? Onde está Jesus? Jesus vive uma vida plena que, na nossa visão, é a vida espiritual, mas é uma vida normal, vida do Espírito, Filho de Deus. No caso dele, é uma vida bem diferente da nossa, porque se a gente vai falar de consciência expandida, Jesus é indescritível para nós em termos de espírito, com a sua visão do universo, do sentimento do universo, que é totalmente expandido, né? Ele presente onde ele quer, é outro tipo de vida. Falando de Jesus, nós também temos que tirar aquele caráter apenas religioso. Jesus, na informação dos espíritos, ele governa o nosso planeta, ele dirige as coisas do nosso planeta. Ele não faz isso sozinho, tem um grupo enorme de espíritos junto com eles, espíritos até de outros orbes. Existe um comando para a Terra, um comando que define as etapas de progresso da humanidade, que inclusive já no tempo de Jesus tinha tudo previsto para o que ia acontecer para o planeta em termos de momentos cruciais, momentos chaves. Por isso que lá atrás Jesus falou do fim dos tempos, que é o fim de um ciclo, o fim de uma etapa do planeta, onde após sucessivas reencarnações, vários espíritos seriam retirados daqui e outros continuariam encarnando neste mundo, na Terra, destinado a uma outra etapa, mais feliz, sem tanta dor, sem tanto sofrimento, né? A tradição cristã, aquela igreja que se formou depois do Império Romano, com Constantino e daí em diante, praticamente relegou a segundo plano os ensinamentos morais de Jesus. Porque Jesus veio fazer o quê? Nos espiritualizar, veio trazer a lei de amor, veio para colocar a nossa mente em outro patamar. E ele sabia que levaria tempo para a sua mensagem ser compreendida, né?
Mas ao invés de uma transformação moral, de uma conexão com o alto, expansão de consciência, esse grupo que assumiu o cristianismo veio com uma outra mensagem de uma salvação fácil, de que Jesus teria morrido na cruz para pagar os nossos pecados, salvar a humanidade. E salvação essa que não está explicada e que esbarra numa análise assim, minimamente lógica. E para quem acredita nisso, eu pergunto, e os chineses então não estão salvos porque não conhecem Jesus? E mais de 1 bilhão de indianos também que não conhecem Jesus não estão salvos porque sequer conhecem, né, quem foi Jesus em muitos casos. Os novos grupos ditos cristãos que se formaram nesses concílios, então transformaram e moldaram o cristianismo em algo diferente, baseado em rituais, dogmas definidos por homens falíveis, por esses imperadores, e objetivando o quê? Uma salvação fácil. Mas Jesus falou que no futuro ia enviar um outro Consolador para explicar todas as coisas e relembrar o que ele havia dito. E vem então os Espíritos, trabalhadores do Cristo, para relembrar aquilo que ele ensinou com a visão espiritual. Esse é o papel do Espiritismo, não é apenas mais uma religião que vem para se sobrepor às outras. Eu sempre falo sobre isso, não é isso. É para despertar consciências. Jesus, então, envia esse outro Consolador, e ignorar esses ensinamentos mais recentes pode nos levar a continuar perdendo o verdadeiro caminho que Jesus nos orientou e traçou para a humanidade, para uma conexão com forças mais elevadas, com inteligências do universo, uma expansão de consciência que nos leva a compreender a vida de uma maneira mais completa, mais real, mais em consonância com todas as informações, os ensinamentos e as descobertas da ciência. A vida do universo, ela é muito ampla, não se restringe à Terra, e a doutrina espírita, então, vem através de várias obras de excelente nível, de psicografia do Chico Xavier, do Divaldo Franco, da Ivone do Amaral Pereira e tantos outros que tiram o véu, né? Nos desvenda o mundo espiritual e nos mostra o que realmente nós estamos fazendo aqui. Relembrando muito o que Jesus ensinou com a visão espiritual. Esse é basicamente o que a doutrina espírita faz. É o mesmo evangelho de Jesus, mas com a interpretação espiritual. É o pensamento de Jesus segundo os espíritos superiores, trabalhadores dele. Então, o pensamento de Jesus é mais explicado pela espiritualidade. Porque muitas coisas ficaram sem um sentido, principalmente para o povo daquela época, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Que moradas são essas? E vem os espíritos explicar que tem vida em vários mundos. A própria Terra é um orbe com várias faixas vibratórias. Então, como atingir essa expansão de consciência? Porque existem muitos modismos também. A vibração do planeta vai mudar, dizem alguns. É verdade, a vibração está mudando. Mas não é algo que vai nos fazer, de repente, dar um estalo e ver a vida diferente. Porque isso é uma conquista do espírito. Você tem que se conectar e acompanhar essa mudança de vibração, mudando a sua vibração. Esse é o grande ponto. Nós temos que mudar a nossa vibração. Então eu vou dar algumas sugestões para a reflexão de vocês sobre como nós podemos colocar a nossa mente num estágio em que nós sejamos mais analíticos, fazendo uma análise também dentro dos conhecimentos que nós temos do século XXI, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo é quebrar o paradigma de que a vida está na matéria. Isso é fundamental.
isso aqui, ó, matéria, nosso corpo, existe a vida biológica, vamos dizer assim, um corpo que tem o seu funcionamento, isso é biologia. Mas existe uma consciência que não é este corpo. Então, a vida não está na matéria. A consciência, o espírito, ele vivia antes de ter um corpo material. Ele molda um corpo material para ele ter uma nova experiência. Mas ele já vivia antes. E esse corpo um dia vai ficar por aqui, ele vai descartar. E ele volta para de onde ele veio, que é essa esfera que chamamos espiritual, que a gente poderia chamar, para tirar o termo espiritual e tirar a conotação de religião, de conhecimento religioso, é outra faixa vibratória, outra dimensão, tá? Então, quebrar o paradigma de que a vida está na matéria e reconhecermos que o universo está repleto de vida e que os nossos sentimentos, nossas emoções são a do espírito, da consciência, não da matéria, isso é importante. Então, vou mostrar duas figuras em série. Vejam aí a figura 1, a matéria no universo. Já falei sobre isso várias vezes. Então, hoje se fala da matéria escura, da energia escura. O interessante dessa figura, e isso é uma constatação científica, é de que a matéria que nós conhecemos, aquela da tabela periódica, compõe apenas 4% da matéria do universo. Ou seja, se juntarmos todas as estrelas, planetas, suas luas, asteroides, tudo que conhecemos como matéria, isso dá apenas 4% do universo. Cerca de 70% é energia escura e 26% é matéria escura. Então, voltando aqui. Isso é ciência, gente. Então, quando nós falamos de colônias espirituais, com coisas construídas, nós temos que mudar a nossa visão sobre isso. Quer dizer, existe fora dessa dimensão, na falta de um termo melhor, vamos chamar de dimensão, dessa matéria aqui do carbono, do hidrogênio e outros elementos, existem outros níveis de energia, vamos dizer assim. E essa energia, ela é organizada como a matéria daquele determinado plano. Como essa matéria aqui é energia também, organizada, plasmada nessa dimensão, nesse plano. Em outros planos, a energia existe em outros níveis, onde se molda essa energia, essa matéria. Mesmo no nosso plano, vocês têm a matéria sólida, a matéria líquida, a matéria gasosa, né? Esse ambiente aqui está cheio de ar, de oxigênio, de nitrogênio, é matéria. Tem grãozinhos aqui de poeira, né? Para todo canto. Então você tem a matéria em diferentes estados, mesmo no nosso plano. No nosso corpo tem matéria sólida, matéria líquida, tem gases, né? Então existem outros níveis de existência onde a matéria se organiza. Então, olhem a figura 2 aí, a outra matéria, essa vocês conhecem, né? É a matéria que compõe, por exemplo, naquela figurinha menor, o nosso corpo espiritual. E abaixo, a cidade espiritual, nosso lar. Tudo é matéria, tudo é energia, tudo vibra. Então, voltando aqui. Então, nós temos que quebrar esse paradigma de que a vida está apenas na matéria. Porque mesmo nessas dimensões, nós não somos aquela matéria. Nós não somos o corpo espiritual. O corpo espiritual é outro nível de matéria que reveste a consciência. Tá certo? Então, nós vivíamos na chamada vida espiritual com o corpo espiritual, que é a matéria daquela dimensão. E, de alguma maneira, nesse processo da reencarnação, ela se liga ao corpo físico, num trabalho como se fosse de imantação, de ligação, mas ela não fica totalmente presa ao corpo espiritual. Quando a gente dorme, o corpo espiritual se desdobra, ou parte dele.
Então a tendência é sempre o lado espiritual, né? Eu falo o seguinte, uma pessoa que durma 8 horas a cada dia, dorme 1/3 do seu dia, né? Então, uma pessoa de 90 anos que durma 8 horas por dia, ele na verdade ficou desperto em vigília durante 60 anos e passou 30 anos dormindo, 30 anos desdobrado. Então, mesmo encarnado, você vive uma boa parte do tempo nesse outro plano, nessa outra dimensão. Agora, quando você está aqui desperto no seu dia a dia, é que você faz as coisas dessa matéria aqui. Mas o que é que você fez quando estava desdobrado? Porque a gente atua também nessa outra esfera espiritual, mas a gente não recorda completamente. Às vezes recorda de fragmentos dessa nossa passagem, inclusive de encontros. Daí os chamados sonhos, que às vezes são confusos, porque misturam esses nossos encontros com coisas que a gente tem no nosso cérebro físico, na nossa memória, e quando nós acordamos, muito disso se perde. Agora, existem pessoas que desdobram conscientemente e que interagem e quando retornam, lembram plenamente da sua passagem do outro lado, nessa dimensão espiritual, quando estavam dormindo, mas como consciência estavam despertos, né? Mesmo quando voltam. Então, as coisas são muito diferentes do que a gente imagina. A vida da matéria é a vida orgânica, e nós nos revestimos sempre de matéria. A vida da matéria, do corpo físico denso, esse corpo biológico animal que nós temos. O corpo espiritual já é outra matéria, mas ele no momento está agregado aqui ao corpo físico. Outro passo para nós, então, entendermos a vida e pensarmos em expansão de consciência, nos vermos como seres multidimensionais. Nós não vivemos apenas nessa dimensão que nós chamamos material. Mesmo encarnados, uma parte do tempo nós passamos em planos espirituais. E cada um pode estar num plano diferente. Alguém pode dormir, desdobrar e estar no umbral. Daí os pesadelos, esses sonhos mais pesados. Pode estar numa colônia, pode estar num estágio, numa vibração superior. Depende de cada um, depende do estado mental naquela noite que a pessoa está dormindo, porque podem acontecer coisas que levam a pessoa pela mente em lugares que ela não gostaria de estar, e também pela elevação espiritual, pode acontecer. Em alguns casos, as pessoas normalmente não lembram de nada, né? É muito comum a pessoa também não lembrar dos seus sonhos. Então, o segundo passo é esse, nos vermos como seres multidimensionais. A consciência, o espírito, ela trafega por várias dimensões. Agora, o que caracteriza onde nós vamos estar tem a ver com o nosso padrão de pensamento e com a vibração do nosso corpo sutil, que é o corpo espiritual. E se ele está preso ou não ao corpo físico. Se ele está preso ao corpo físico, ele está limitado a essa dimensão mais densa. Se ele não está preso ao corpo físico, ou seja, está desencarnado, está fora da carne, aí ele vai viver numa dimensão compatível com a vibração, que tem a ver com a sua mente, com os seus sentimentos, com as suas emoções. Pode estar num plano inferior, num plano superior, ou mais superior ainda, dependendo da evolução do espírito. Outro passo importante é investir nos nossos conhecimentos. Mas nós temos que entender também que esses corpos, e aí vem o conhecimento espírita, são várias camadas energéticas. O corpo físico é uma camada energética, meu corpo espiritual é outra camada energética. E ainda tem o duplo etérico. Então vou mostrar mais uma figura para vocês, que para mim é a figura 3. Um conceito que é interessante. Além do corpo espiritual e do corpo físico, nós temos o duplo etérico, é esse que está aí no meio. O que é o duplo etérico? É um tipo de energia emanada no nosso campo celular, que ele tem elementos dessa dimensão mais densa, mas ele tem alguns elementos também
dessa dimensão menos densa, sutil, que a gente chama de espiritual. Por isso que ele é duplo e é etérico, ele tem elementos dos dois planos. E algumas funções desse duplo etérico. Ele é o agente intermediário entre o corpo físico e o perispírito. Na verdade, ele age como se fosse a cola do corpo espiritual no corpo físico. É um veículo intermediário, espécie de mediador ou elemento de ligação entre o corpo físico do homem e o seu perispírito. E o espírito pensa, ele sente, ele dá ordens e o corpo tem que executar. Essas energias emanadas da mente, da consciência, atravessam o duplo etérico, atravessam o perispírito e chegam ao corpo físico. E tem um caminho, né? Do perispírito para o físico e do físico para o perispírito. Esse duplo etérico pode ser considerado também um filtro de energias. Ele densifica, ele também sutiliza. Nós vamos falar mais sobre isso, é mais para vocês terem conhecimento sobre a existência desse corpo, que a gente pouco fala dele, que é o duplo etérico, tá bom? Então, esse é outro conceito importante e um outro passo é investir, então, nesses conhecimentos sobre as coisas espirituais. A gente aprende tanta coisa. Então, como a nossa natureza normal é espiritual, conforme eu disse lá no início, não é a física, biológica, é importante a gente estudar isso, porque é o nosso estado normal. Existe toda uma ciência que envolve as energias dessa dimensão que a gente chama de espiritual. O Espiritismo se propõe a começar um estudo nessa questão. Começa com Kardec, mas não termina com Kardec. Existem conhecimentos que são muito anteriores a Kardec. Por exemplo, eu vou falar já sobre os chakras, os centros de força. Isso é um conhecimento muito antigo. Pessoas lá da Índia, de milhares de anos atrás, visualizavam o corpo espiritual e visualizavam esses pontos de maior concentração de energia, chamados chakras, onde as energias circulam entre esses corpos. Espiritual, duplo etérico, corpo físico, do perispírito para o físico, do físico para o perispírito, mas no comando disso tudo está a mente, tá bom? Então, investir em conhecimentos, nas virtudes, no desenvolvimento daquilo que realmente Jesus veio ensinar, e na conexão com o alto, através da prece, através da meditação, o conhecimento de si mesmo, entender que o Evangelho é a base do desenvolvimento de um pensamento superior, que é calcado na moral, calcado no amor, que é uma lei que tem tudo a ver com a vibração do corpo espiritual e com a nossa elevação espiritual. Então não há como pensar em expansão de consciência sem desenvolver o amor, controlar os sentimentos, as emoções. E nós vermos Jesus também de outra maneira, né? Realmente como nosso mestre, nosso grande guia, nosso Senhor, tudo bem. Mas ele é um grande orientador da humanidade. E já que eu falei de chakras, vamos olhar mais uma figurinha aí, que é a figura 4. Vejam a figura 4. Estão vendo? Então eu já falei sobre perispírito, duplo etérico, corpo físico, estamos na figura 4. É no corpo espiritual, no perispírito e no duplo etérico que estão os chamados chakras, conforme vocês veem na figura 4. Não é no corpo físico. Então, os chakras são os órgãos, vamos dizer assim, a parte do duplo etérico responsável pela absorção e canalização de fluidos que chegam ao corpo físico. Então, quem sente, gente, isso é importante, fundamental, vou repetir várias vezes. Quem sente ódio é a consciência, não é o cérebro, não é o corpo físico, é a consciência, é o espírito. E essa energia do ódio, por exemplo, atravessa o corpo espiritual, chega ao duplo etérico e vai se refletir nos plexos nervosos, lá no cérebro do corpo físico. Nós vamos falar mais sobre isso já já. Entre as funções do duplo etérico está transmitir para a tela do cérebro físico todas as vibrações das emoções e impulsos que o perispírito recebe do espírito.
É o que eu acabei de falar, vou repetir. Entre as funções do duplo etérico está transmitir para a tela do cérebro físico todas as vibrações das emoções e impulsos que o perispírito recebe do espírito. Se vocês puderem gravar essa frasezinha, vai ajudar muito a vocês. Ou seja, o espírito é que comanda, é ele que sente ou ódio, ou amor, ou remorso, e essas emoções se transferem para o cérebro físico, que vai repercutir no seu sistema nervoso essas emoções. Os chakras do duplo etérico são temporários, eles existem enquanto você está encarnado, mas o do perispírito não, te acompanha quando você desencarna. Então o espírito, mesmo desencarnado, ele tem esses chakras onde circulam energias. Cada chakra tem uma localização e função principal, em correspondência com uma região de plexos nervosos do corpo físico, tá bom? Então, os chakras, eles são como se fossem pás, hélices. Comparando com o ventilador, se você tem um ventilador aqui, você quer jogar ar daqui para cá, você movimenta as pás, você cria uma diferença de potencial, vamos dizer assim, e o ar flui, porque você tem aquelas hélices, né? No corpo espiritual, uma comparação meio grosseira, mas só para entender, esses chakras eles giram e a energia flui. Então o primeiro ponto é esse aqui, no topo da cabeça, o chakra coronário, que recebe energias do alto também, aí vem o passe, e distribui para o perispírito, que atravessa o duplo etérico, que vai ter uma repercussão também no corpo físico, tá bom? Como nós estamos falando de expansão de consciência, outro passo importante é entender a dinâmica da vida. Tudo que eu estou falando aqui, de corpo espiritual, de duplo etérico, da consciência, isso é vida, gente. A vida, outro conceito, não se restringe à vida do corpo. Nós não somos esse corpo. Vocês já tiveram vários corpos. Onde eles estão? Estão por aí, pelos cemitérios da vida. Esse é mais um corpo. Agora, você, como espírito, é único. Você tem uma vida só, através dos tempos, dos evos, e você se reveste de vários tipos de matéria. Então, a vida do espírito é uma, mas os corpos são inúmeros. O próprio corpo espiritual, com a evolução, ele se transforma bastante. Mas você, que é a consciência, continua sempre o mesmo. Por isso que ninguém vai morrer. Você vai descartar um corpo que você formou mais uma vez. Não é o primeiro, não vai ser o último. Vai chegar um ponto na evolução que você não vai ter mais um corpo denso como esse, que sangra, que dói, que morre. Mas isso é mais lá na frente. Por enquanto, nós passamos por experiências. Quanto mais rápido você expandir sua consciência, quanto mais rápido você desenvolver o amor e os conhecimentos, mais rápido você chega nessa condição que você não precisa mais passar por essa matéria densa. Aí eu pergunto, vale a pena investir nisso? Claro que sim, né? Então, entender a dinâmica da vida. Estamos apenas num estágio da nossa existência. Nosso corpo é uma veste. Temos que assumir nossos erros, que alguns chamam de pecados, como experiência vivida, trabalhar para corrigir que esses erros e que eles não se repitam, e evitar fazer o mal ao outro. Saber perdoar, e se perdoar é fundamental. Jesus falou muito sobre isso, tem a ver com expansão de consciência, tem a ver com desenvolvimento espiritual. Ser um construtor de boas obras e não ser aquela pessoa indiferente, porque o mundo está cheio de indiferentes. Você tem uma parcela fazendo mal, você tem outra parcela fazendo bem. A maior parcela é dos indiferentes. Não fazem o mal, mas também não fazem o bem. Vivem igual um robô. Acorda, come, trabalha, chega em casa, dorme no outro dia. Não se preocupam muito com essas questões que nós estamos abordando aqui, né? O que é até compreensível, num mundo que exige muito da gente, né? Todo mundo tem que trabalhar, tem que pagar suas contas, mas nós temos também que arrumar um tempinho para olhar o outro lado, tá bem?
Nossos bons pensamentos e sentimentos curam. Como seres multidimensionais que nós somos, por nós transitam essas energias. E nós precisamos aprender a manipular essas energias. Mentalmente, como fazer circular boas energias. As energias transitam através desses chakras, dessas hélices, desses vórtices de energia, que estão ligadas às glândulas endócrinas e a certos órgãos. Então você tem a consciência, a mente, com o seu corpo espiritual, que é o corpo sutil. Quando encarna, aquela primeira célula que vai se formar no corpo físico, aquele embriãozinho, já emite ali um determinado tipo de energia que vai se desenvolvendo e vai formando o duplo etérico, que é efetivamente a cola do espiritual no físico. E as energias que vêm da consciência, do espírito, seus sentimentos, positivos ou negativos, essas energias transitam entre o corpo espiritual, o duplo etérico, para atingir o físico. E no físico vai atingir o sistema nervoso, o cérebro físico, que vai produzir certas substâncias e que vai comandar no corpo físico aquilo que o espírito quer. Se eu quero me movimentar, aí tem o sistema nervoso simpático, parasimpático, aquele sistema nervoso que você precisa parar para fazer alguma coisa, e aquela parte do sistema nervoso que você não pensa. Eu não penso que eu preciso respirar. Eu respiro naturalmente. Eu até gesticulo aqui normalmente. Mas se o meu cérebro tiver um problema, eu posso querer levantar o braço e de repente eu não consigo mais. O espírito quer, mas o físico não obedece. As substâncias, o sistema nervoso, que vai acionar os músculos, essa parte de repente está deficiente no físico, mas no espiritual não. Então essas energias transitam, né, pelos corpos sutis, que são o perispírito e o duplo etérico, e no físico vai atingir o sistema nervoso. Na verdade, nos nossos poros, é como se tivesse vários chakras, mas a gente define como sendo os principais, os 7, que vocês vão ver aí numa figura mais à frente. Então, deixa eu olhar aqui. Então, vejam a figura 5. Estão vendo aí os chakras? Relação dos chakras ou chakras, né? Com os órgãos e glândulas. Aquele lá de cima, vamos de cima para baixo. Coronário está ligado à glândula pineal, que é a epífise. O frontal, da testa, glândula hipófise. O chakra laríngeo, a glândula tireoide. O cardíaco, glândula timo. O chakra umbilical, a glândula do pâncreas. O pâncreas é uma glândula. O chakra sexual, as glândulas de reprodução. E o básico, as suprarrenais. Voltando então aqui. Então vocês reparam que esses chakras são ligados às glândulas. Mais à frente, em outro programa, eu vou falar mais sobre essa relação, inclusive das doenças, como é que as doenças às vezes se desenvolvem ou são aceleradas pela condição da mente do espírito, pela condição do estado do espírito efetivamente, de como que os sinais, os impulsos da mente, da consciência, afetam o físico. Então, só para dar um exemplo para vocês, existem certos sentimentos, certas emoções que vão agir principalmente sobre um determinado chakra. Vocês intuitivamente ou pela prática até devem saber disso. Se eu sofro uma coisa que me desagrada muito, se alguém me causa uma grande decepção, esse chakra cardíaco aqui, ele vai estar possivelmente abalado, tá certo? Então, qual é a glândula ligada ao chakra cardíaco? A glândula timo. O que é que faz a glândula timo? Dentre várias funções, ela produz as células T, um tipo de glóbulo branco, de linfócito, que está ligada ao que? Ao sistema imunológico. Então, uma emoção negativa
pode fazer com que o meu sistema imunológico caia. E se eu tenho uma outra parte do corpo mais debilitada, nessa outra parte vai surgir uma doença. E às vezes é o coração que vai sofrer. Se eu tenho um bombardeio constante durante um tempo de uma emoção muito negativa, isso certamente vai repercutir num problema físico. Veja aí a figura 6. O pensamento nasce na mente, percorre todo o organismo, cada célula, antes de se irradiar. Não há um segundo do nosso pensamento que não fique gravado no nosso perispírito. Isso está numa das obras de André Luiz, né? Nos domínios da mediunidade. Então, o pensamento nasce da mente, do espírito, tá bom? Isso é fundamental. Voltando aqui, já vamos encerrar. Então, outro passo é controlar emoções, sentimentos. Nossos sentimentos afetam esse fluxo de energia. Muito do trabalho que é feito, por exemplo, nas macas, é dispersar energias densas, é equilibrar os chakras, é fazer com que a própria pessoa tenha um outro padrão de pensamento, de sentimentos. Quando a gente canta, faz prece e fala coisas para as pessoas refletirem, as pessoas vão às palestras, tomam passe, tudo isso tem como repercussão uma energia mais positiva no ser. Ele começa realmente a se trabalhar energeticamente. Porque às vezes as pessoas chegam muito debilitadas energeticamente por problemas diversos. Às vezes já chega com uma doença, mas às vezes são candidatos a terem doenças. E muitos conseguem se curar antes da doença despontar no corpo físico. E outros, a doença já despontou no corpo físico. Eu não vou falar aqui dos fatores genéticos, etc., porque tudo afeta o físico, né? A alimentação, a falta de exercício, mas o padrão de pensamento e sentimento afeta demais o físico, tá? A nossa mente, ela molda, ela tem um poder muito grande, principalmente sobre as energias mais sutis do corpo espiritual, do duplo etérico. Vejam na figura 7, que na verdade é um texto com uma figura, né? Um ensinamento de Buda, que eu sempre repito muito. Guardem isso, gente. A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Buda, ensinamento muito antigo, né? Voltando aqui. Então, eu falei sobre alguns passos que nos levam à expansão de consciência. Reservar um tempo, meditação, prece, estudo, domínio das emoções. Como fazer isso? Às vezes a gente precisa de ajuda de um psicólogo, né, do psiquiatra, mas a Casa Espírita tem um papel muito importante também, tá bom? Eu vou parar por aqui por causa do nosso tempo. Esses assuntos ainda vou desenvolver em outros programas. Eu espero que tenha sido útil. Invistam nessa expansão de consciência, na sua ascensão espiritual, porque é isso que vai colocar você em dimensões mais elevadas. Quando a sua mente tiver padrões de pensamentos e sentimentos elevados, isso eleva a sua vibração. Isso te coloca em outra dimensão. Então, que Jesus abençoe a todos. Vou parar por aqui. Agradeço muito pela atenção. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.